Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui à aula. A gente vai apresentar agora funções. Vão ter algumas aulas de funções. Essa vai ser a primeira aula de funções, tá? Vamos lá. A gente já conhece funções? scanf, printf, sqrt, poll. Essas duas são de onde mesmo? De matemática. Funções de matemática. Essas aqui são de qual biblioteca? Padrão. stdio, que é padrão. Biblioteca padrão de entrada e saída. Então, funções. Então, por que a gente está usando funções? Funções é algo que é chave para você nas suas soluções e seus problemas. Que você vai fragmentar a parte do código em partes menores. Você vai quebrar em partes. Isso vai ser melhor para você administrar e entender. Então, o que são funções? São estruturas que agrupam um conjunto de comandos que são executados quando a função é executada, quando é chamada. Scanf, por exemplo, que vocês já estão acostumados. Scanf, porcentagem D, é comercial X. O que ele está fazendo aqui? Ó? Isso é uma função, scanf, que está recebendo esses dois parâmetros. Agora eu estou apresentando para vocês. Vocês usavam, mas não sabiam o que era. Agora a gente está apresentando para vocês o que são. Isso são funções. A função, nesse caso aqui, ela não está retornando nada. Mas essa função pode ser que nem a da matemática que vocês viram. X vai receber square root. Square, quadrado. Root, raiz. Então é raiz quadrada de 4. Então x está recebendo a raiz quadrada de 4 aqui. Entenderam? Então posso fazer uma função que não tem retorno e uma função que tem retorno. Então para que serve? Serve para que a gente evite blocos gigantescos de código. Imagina que eu estou fazendo um código grande, eu estou colocando tudo na minha main. Na minha main, que é o meu código principal, minha função principal. Então, eu vou diminuir e vou quebrar em blocos, que fique de tal forma que fique inteligível. Eu vou separar em partes, de tal forma que seja logicamente compreendido de forma isolada. Eu pego aquela função. Só de eu ler aquela função, eu já sei o que ela faz. O nome dela. Só de ler o nome dela, eu já vou saber o que ela faz. E ela vai ser isolada. Vai ser uma função isolada. E outra coisa que é interessante, reaproveitamento de código. Aquela função aqui, sqrt, foram vocês que fizeram essa função? Não, né? Vocês pegaram de alguém. Então serve para você reaproveitar código de terceiros. Outra pessoa que desenvolveu, você reaproveita. Outra coisa também serve para evitar que seu código seja repetido. A gente vai ver aqui um código interessante que é para você ler uma entrada. Eu vou fazer uma função que ele vai ler uma entrada para você. E vai evitar que você fique repetindo toda vez o scanf, porcentagem D, aquela coisa que é difícil de escrever, né? Eu posso dar uma funçãozinha que envelopa tudo isso aí para mim. Como é que é a assinatura? Como é que é uma função? A função é feita da seguinte maneira. Você tem a declaração do tipo da função. Você tem o nome da função, que nem variável. A gente não tinha tipo e nome? Da mesma forma. Os nomes que eu posso criar seguem o mesmo padrão da variável. Eu não posso começar com números. Eu vou ter que usar caracteres alfanuméricos, desde que o primeiro caractere não seja número. Vai ter parênteses e vão ter os parâmetros que eu quero receber. Esses parâmetros são declarados por tipo, parâmetro, tipo, parâmetro, tipo, parâmetro. Eu posso ter N parâmetros. Inclusive eu posso não ter nenhum parâmetro. A int main, como vocês viram, muitos de vocês declaram int main, abre e fecha parênteses, não é? Significa que ela não está recebendo nenhum parâmetro. Mas a int main pode ter int c, argc e argv. O que é aquilo dali? São os parâmetros do console. Quando alguém escreve algum parâmetro, chama o programa e já vai passando algum parâmetro. Então, seria passado por aqui. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, se preocupe não. Dentro da função vão ter os comandos e tem um retorno. Perceba aqui, ó, o tipo da função é o mesmo tipo do valor de retorno. Eu vou explicar daqui a pouquinho isso daí. Isso aqui é só uma apresentação geral, tá? Então vamos lá. O nome, da mesma forma que a gente já falou, né? Identifica. E tem um tipo. A função tem um tipo aqui, ó. Tipo. Esse tipo é o mesmo tipo do seu valor de retorno. A gente viu aqui, ó, que eu pedi para vocês fazerem a raiz quadrada, era do tipo double, né? Que eu dizia para vocês declararem variável. Por que eu pedia isso? Porque isso daqui vai retornar um tipo double. Então, essa função aqui é uma função double
SQRT. Ela tem um tipo, do tipo double. Então, na hora que ela faz a conta lá dentro, ela está retornando um valor, que vai ser do tipo qual? O que a gente falou agora? Double. Parâmetros. Os parâmetros da mesma forma. Tipo, parâmetro, tipo, parâmetro. Como a gente declara uma variável, tá? Vamos dar aqui um exemplo. Soma. O exemplo aqui seria da soma. Eu quero fazer uma soma que é aqui o tipo. Ela vai retornar aqui o tipo inteiro, né? Está retornando o tipo inteiro. Tem o nome soma. O nome da minha função é soma. Eu recebo dois parâmetros, A e B. Eu tenho uma declaração interna. Perceba aqui, ó, tem uma declaração de variáveis interna dentro do escopo da função. Int C. Declarei. Eu vou fazer C recebe A mais B. Eu vou retornar C. Só que perceba, ó, qual o tipo do C? É inteiro. Então o tipo está casando aqui com o da variável. Beleza? O tipo de retorno. O tipo da variável de retorno está casando com a variável que eu estou retornando. Pode perguntar. Por favor, não se acanhe. O seu tá de soma, né? Aí, Isso. o A também não seria o B também. O que importa é essa saída aqui, ó. O int é A e o int é o A é int e o B é int. Porque aqui nos parâmetros eu declarei como inteiros. Certo? Estou pegando A e estou pegando B. O C vai ser A mais B. Aí o C é inteiro. O importante é a gente saber esse daqui, porque ele é que vai retornar. Esse tipo aqui tem que ser o mesmo tipo que está aqui. Tá? Só esse detalhe. Pronto? Se a gente não usar o mesmo tipo, ele vai fazer conversões. São os caches. Funções, né? Funções. Vão ser caches. Eu iria fazer um cache. Só que no caso, não precisa, porque é do tipo int, tá? Beleza? Todo mundo entendeu? O retorno tem que ser do mesmo tipo que eu declarei aqui. Então, como que a gente pode usar? Olha aqui, isso aqui é um código completo da função soma. Eu declarei, ó, include a CDIO, primeira coisa, biblioteca, né? Inclui as bibliotecas. Depois eu botei minha função que eu quero usar, soma. E aqui na main, eu estou botando, ó, resultado x1 igual a 4, x2 igual a 10. Eu faço, ó, resultado, recebe soma, 5, 6. O que ele vai fazer? Vai vir para cá. O 5 vai ser copiado para o A, o 6 vai ser copiado para o B. E ele vai executar e vai retornar a soma. E vai colocar onde? No resto. Beleza? Então a primeira soma é resultado, ele vai imprimir quanto aqui mesmo? Vai ser quanto aqui? Resultado de... O que ele fez aqui, pessoal? Somou 5 e 6. 5 e 6. Qual que é que vai imprimir aqui? 11. E aqui, pessoal, res igual a soma x1, x2. O que ele vai imprimir aqui? A segunda soma é? É menos 14. Menos 14, tem certeza? Menos 10 com mais 4 dá quanto? Menos 6. Tá? Ele vai imprimir menos 6. Pessoal, e ele começa executando de onde? Olha que coisa interessante. Ele vai executar a partir do soma? Começa a partir de onde? Vai começar a partir daqui, não é não? Mas peraí, por que eu tenho isso aqui antes então? É só a declaração. Estou só declarando. Porque eu vou usar. A main, pessoal, é a função principal que o sistema operacional procura para iniciar o seu código. Então você pode escrever um monte de coisa no seu código, sem problema nenhum. Qual que o sistema operacional vai chamar? A main. Então a main é uma função especial, tá? Sempre começa na main. Outra coisa, uma função pode não ter parâmetros. Lembra que eu falei para vocês? Eu posso ter uma função, ó, ler números. Imagina que eu estou de saco cheio de ficar o tempo todo escrevendo scanf. Se eu tiver que fazer scanf, eu não quero fazer. Sou preguiçoso. Então o que eu faço? Eu faço uma função que vai envelopar essa função para mim.
e vai retornar um número para mim. Ó. Então, ó, eu tenho a função ler número. Int n, printf, digite o número, scanf, peguei o número, coloquei no n e eu retornei o n. Aí na hora que eu uso aqui, ó, eu vou para main. Eu vou fazer ler número. Não, mas só se quer fazendo scanf. Cri. Vocês acham mais fácil fazer scanf, é? Ou vocês preferem fazer isso? Acho que é o costume. É costume pra fazer. Certo? Então aqui é bem mais fácil vocês fazerem assim. Você fez uma função que envelopou e ele vai te retornar o x1. O que ele acabou de ler, colocou no n e vai colocar no x1 aqui. Se eu quiser ler o próximo, x2 recebe ler número. Imagina você ter que escrever várias vezes isso daqui. Dói a mão, né? Então você apertar shift aí. Assim vai mais rápido. Tranquilo? Beleza? Olha que coisa interessante também. Eu estou aqui na minha função ler número. O que a função ler número vai fazer? Tem a declaração do n, vai imprimir, digite um número, vai ler o número que o usuário digitar no scanf, vai retornar e ele mandou imprimir. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: ele vai executar isso aqui? Executa ou não executa? Não vai executar, porque eu já estou retornando. Ó. Eu chamei a função ler número, beleza. Eu vim para cá e vou executar. Linha a linha, né? Que a gente viu? Vai de cima para baixo. Chegou, declarou o n, imprimiu na tela, leu o n, retornou o n. Ele retorna para onde? Retorna para cá, né? Então, se ele saiu daqui e veio para cá, isso aqui vai ser executado? Não. Então, é um código que nunca vai ser executado. É um código que é inalcançável. Esse código aqui é um código inalcançável, beleza? Ah, miséria. Tá todo mundo maquiado. Vamos lá. Valioso na fumaça. Funções só podem ser definidas fora de outras funções. Então, dentro da função main, eu não posso declarar uma outra função. Então, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. Eu estou aqui na main. Na minha main, eu não tenho como declarar outra função dentro dela. Eu sempre declaro fora. Fora da função. Eu não vou botar aqui a função. Beleza? E lembre que a main é uma função. Então, se ela é do tipo int main, ela tem que retornar alguma coisa no final. Caso contrário, ele vai dar um warning para você. Ele vai avisar: opa, a sua função não está retornando nada. Você declarou que era do tipo inteiro e ela não está retornando. Perceba aqui, ó, a sua função ela pode retornar parâmetro ou não, né? Então aqui, ó, a soma ela está retornando. O printf não retorna nada, só imprime. Não retorna nada. Como é que a gente chama? A chamada é assim. Eu posso botar x recebe resultado de alguma função. Ou então o printf, eu passo os parâmetros para ela e acabou. Beleza? Sobre os parâmetros. Ao chamar a função, o valor de cada parâmetro deve ser informado. Então, se eu estou usando uma função soma 4, 2, eu não vou passar só soma 4 e acabou. Ele recebe 2 parâmetros. Só passei um, ele vai dar um erro. Eu vou fazer uma soma de quem com quem? Entendeu? Tem que passar alguma coisa. O que mais? Um valor para cada parâmetro. Se eu disse que soma é 4, 2, eu não vou colocar soma 1, 2, 3, 4. Eu não vou botar 4 parâmetros aqui. Se eu declarei com 2, se eu declarei que minha soma só vai somar 2 números, não adianta eu querer chamar a soma com 4 números, que ele vai dizer que está errado. Você declarou que sua soma só vai receber 2 parâmetros, você está chamando com 4, então está errado. Mas se eu declarar 4, se eu botar 2, também dá erro. Vai dar erro também, porque ele vai esperar 4. Os valores que você está passando tem que ser do mesmo tipo do parâmetro.
Não adianta você querer passar um string, sendo que você declarou na sua função que é um inteiro. Vai dar algum problema. Ou então, você declarou como double e você está passando como inteiro. Vai dar algum probleminha lá dentro. O que mais? Os valores das variáveis são, na chamada de função, não são afetados pelas alterações dentro da função. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Isso aqui é importante para vocês entenderem. Porque, ó, vamos lá, preste atenção nessa função aqui, que é a soma esquisita. Preste atenção nessa função esquisita aqui. É uma soma, só que, ó, imagina o seguinte, o meu A é 10 e o meu B é 5. Vamos assumir isso aí. Na hora que eu somar A mais B, vai dar quanto aqui? Ele vai imprimir quanto? Soma? 15, né? E na hora que eu executar essa soma esquisita, vai ser quanto? Vai ser quanto? Não, presta atenção aqui. Não é 10 e 5? Então não é 1 mais 1. Entendeu? Então vai ser... Estou chamando 10, vai aqui para o A. O 5 vai aqui para o B. Beleza? Que vai ser o X e o Y. Então, ó, 10, 5, né? Então X recebe X mais 1. 11. Y recebe Y mais 1. 6. Então eu vou retornar quanto? 11 mais 6, que vai dar quanto? 17. Então esse aqui vai imprimir 17. E eu vou mandar imprimir o A de novo. Qual o valor do A agora? Vai ser 6 ou vai ser 5? Vai ser 5. Porque eu alterei aqui dentro. Lembra que eu falei que ele faz uma cópia? Ele vai copiar. Eu estou passando o A, que é 10, e o B, que é 5. Eu estou copiando para cá. Entendeu? Eu estou copiando. Eu tenho essas duas variáveis aqui e eu vou ter mais duas variáveis aqui. Então, ao todo, eu vou ter 4 variáveis. Eu estou copiando. Então, o 10 vem para cá em cópia, criou outra variável, como se fosse X, ou como se fosse X recebe A. Desse jeitinho aqui. Então, se eu alterar o X, vai alterar o A? Não, né? Que eu recebi. Entendeu? Ó, X recebe A. Se eu fizer X mais, o A vai ser alterado? Não. Então, da mesma forma, ali não vai ser alterado, tá bom? Isso é algo importante, tá, pessoal? Quando eu estou passando por os parâmetros aqui, eu passo por cópia. Beleza? Como é que é os passos da execução de uma função? Primeiro, eu estou aqui na minha função main. Declaro, printf, beleza? Cheguei na soma esquisita. O que ele vai fazer? Ele vai parar a minha execução. Eu não estou executando aqui de cima para baixo? Int AB, A, D, soma, aí imprime. Pronto, chegou na soma esquisita. Cheguei aqui, ele vai parar a execução. Ele não vai chegar para a linha de baixo. Porque ele chegou num canto que ele não sabe o que ele vai fazer. Então ele vai chamar essa soma esquisita. Chegou aqui na soma esquisita. Aí ele parou, né? Aí ele vai copiar esses parâmetros. O A para o X, copia o B para o Y, executa, depois ele retorna. E vai retornar para onde? Para onde ele parou. Beleza? Dúvida aqui? Dúvida nesse processo? Eu estou indo, chegou na função, eu paro a minha execução, eu não desço mais, eu vou chamar a função, executa, aliás, perdão, eu copio os parâmetros, copiei, depois eu retorno e sigo. Então, a mesma coisa acontece quando a gente primeiro, né? Aí eu tenho que declarar a soma esquisita e depois voltar. Isso. Sim, professor, está terminando a filmagem ali, a gente vem para aqui por questão do seu horário. Certo. E aí, a gente vai só complementar alguns figurantes aqui, alguns alunos. Tudo bem. Tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Agora, pessoal, tipo void.
Tipo void, pessoal, significa absolutamente nada. Então o que é isso? Se eu tenho uma função do tipo void, é uma função que não vai me retornar nada. Só que o void também pode se dizer que é algo indefinido. Pode ser nada, como pode ser algo indefinido. Quando eu uso uma função, é que ele diz que não retorna nenhum valor. Então, por exemplo, a função imprime. Professor, eu não gosto de escrever o printf. Eu quero imprimir um número, por exemplo. Eu não gosto de escrever o printf, aquela coisa toda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função chamada imprime, que não vai ter as aspas, porcentagem, vai facilitar a minha vida. E ela é do tipo void, tá vendo? Essa função precisa retornar alguma coisa? Não. Não precisa. Tanto que aqui não tem return, tá vendo? Eu posso botar o return aqui. Desde que eu coloque o return ponto e vírgula. Eu não retorno nada, só estou dizendo retorne. Eu não estou dizendo retorne esse valor. Estou dizendo retorne e ponto. Eu posso abortar a execução do programa, que nem a gente viu lá no blá blá, ali, blá blá blá. Cadê? Aqui, ó. Se eu quisesse abortar essa função, eu só colocaria o return. E essa linha não seria executada. Aqui o exemplo do imprime. O imprime, eu estou querendo imprimir um número, certo? E eu só chamo imprime 10. Não é mais fácil ficar escrevendo isso aqui toda vez? Mais fácil, né? Evita o erro de você digitar errado, alguma coisa assim. E se você tiver que modificar alguma coisa, digamos que você vai imprimir isso aí várias vezes. Você só modifica em um ponto. É mais fácil você modificar em trocentas linhas, tá? Eu preciso atribuir alguma variável aqui? Tipo, o x recebe imprime? Não, né? É void. Agora, a pergunta que todo mundo faz. A função main. A função main, pessoal, é uma função especial. Ela é muito importante. Ela é executada automaticamente pelo sistema operacional, como eu já falei para vocês várias vezes. Eu posso botar minha função main em qualquer canto do meu código. Ele não vai executar nenhuma das outras funções primeiro. Vai executar sempre a main. Não importa se ela está no começo ou se ela está no fim. Ela sempre vai ser executada primeiro. E, então, uma coisa interessante. Lembra aqui do return 0? Vocês colocavam lá, ou quando vocês não davam compilar, aparecia um warning, um aviso. Vocês não colocaram o retorno. Por quê? Isso aqui é uma função, pessoal. É uma função. É uma função de que tipo? Inteiro. Então, se é uma função do tipo inteiro, ela precisa retornar que tipo? O inteiro. Que nesse caso é 0. Por que 0? 0 significa que ele finalizou corretamente. O sistema sabe, o sistema operacional vai saber que seu programa executou corretamente quando você imprimir 0, retornar 0. Professor, mas eu posso retornar outros valores? Pode. O que significa isso? O que isso significa? Perdão. O que significa esse outro valor que ele pode retornar? Vocês já viram alguns programas que quando dá um problema, ele capota, o programa fecha e te dá uma mensagem. Erro tal. Então o que é isso? É o return dele aqui. Então ele vai ter alguns casos de erro e vai te mostrar, ó, retorne o valor 30, retorne o valor 50. Porque aí o usuário vai ter alguma noção para falar com o pessoal que desenvolveu o software, para dizer, opa, deu erro tal, deu erro 50, deu erro 60. Aí ele vai saber aonde que o código capotou. Entenderam mais ou menos a ideia de para que isso é importante? Porque se quebrar, ele vai saber onde que quebrou. Protótipos de função. São os protótipos, é a assinatura da função. Até o momento a gente descobriu que a gente deve definir as funções antes do programa principal, que foi o que vocês viram, né? Soma sempre estava em cima. Por que a soma está em cima? Porque ele vai de cima para baixo, o compilador vai de cima para baixo lendo o seu código. Porque imagina o seguinte, eu estou aqui na main, estou aqui na minha main, eu chamei o soma, mas eu estou olhando de cima para baixo? Ele chamou o soma. Quem é soma? O compilador não vai saber. Ele está parciando o código de cima para baixo. Chegou no soma, ele não sabe o que fazer. Perdão. Ele vai dar um erro. Então como é que você resolve isso?
você vai colocar a assinatura da função antes da função main. Só que como é que é a assinatura da função? A assinatura da função é basicamente a primeira linha da sua função. Esse seria esse float, soma os parâmetros. Só pegar isso daqui e você colocaria aqui em cima. Tipo, nome, a declaração da função, né? Vocês estão vendo aqui. A mesma declaração da função. Só que tem um pequeno detalhe. Você coloca um ponto e vírgula aqui para dizer que isso aqui é só uma assinatura. É só um protótipo que você não está implementando agora. Você vai implementar depois. É só para quando ele chegar aqui, ó, soma. Ele não vai ficar desesperado, que ele vai saber que já existe e que vai ser implementado depois. Você está dizendo, opa, isso aqui existe e vai ser implementado depois. Então, como é que seria a forma correta? Float soma, parâmetros, e aqui eu repito o mesmo cabeçalho, né? A mesma assinatura, o mesmo protótipo, e eu implemento. Porque, olha, chegou de cima para baixo, ó. Incluiu a biblioteca, eu já sei que existe essa função, variáveis, beleza, eu estou chamando a função. Na hora que eu chamei a função, eu sei que ela já existe, que já foi declarada. Eu só não sei o que ela faz ainda, mas eu sei que ela existe. E eu sei quais são os parâmetros, eu sei como é que ela vai funcionar. Então tá tranquilo. Aí ele vai compilando, beleza, achou o soma, pronto. Agora eu já sei como é que funciona. Beleza? Dúvida aqui? Há um caso maior ainda. Eu tenho soma e tenho a subtração agora. Soma, recebe 2 parâmetros. Subtração, recebe 2 parâmetros. Aí eu cheguei, soma, e na hora de... Estou chamando a função, tá? Eu estou imprimindo. Estou imprimindo a soma, estou imprimindo a subtração. Soma, eu já sei que ela existe. Subtração, eu já sei que ela existe. Beleza. Aí vou chegando. Ah, agora eu sei o que é o soma. Agora eu sei o que é a subtração. Então você tem que declarar essas assinaturas, esses protótipos, tá? Agora um exemplo maior aqui. Na verdade, eu vou deixar, como a gente vai ter um tempo de gravação, né? Então eu vou parar um pouquinho aqui, né? E vamos continuar para a próxima aula, tá?